Vamos falar então sobre ansiedade. Primeiro eu quero falar aqui que a ansiedade, ela já existe quando a gente nasce, tá? Ela já existe na gente, a gente nasce com ansiedade, tá? Só que a gente nasce com a ansiedade que a gente chama de ansiedade fisiológica. É aquela ansiedade boa, aquela ansiedade que ajuda a gente, como que eu vou dizer? Quando a gente tem alguma situação de perigo, por exemplo, ela ajuda a gente num estado de alerta, tá? Então, quando a gente tem que ficar atento a alguma coisa, a gente tem essa ansiedade fisiológica, essa ansiedade boa, tá? Por exemplo, vou atravessar a rua, aquilo me gera uma ansiedade, a gente não consegue distinguir o que é uma ansiedade, mas é um start que a gente tem de prestar atenção se não tem nada ali, um carro vindo, uma moto vindo, que vai nos atropelar, que vai nos prejudicar, né? Se a gente atravessar a rua. Então é a história do olhar para os dois lados. Esse start que dá na gente é dessa ansiedade boa que a gente tem, tá? Outra situação, por exemplo, que essa ansiedade boa que a gente tem, que a gente nasce com ela, nos ajuda. Quando a gente tem algo de bom para acontecer. Vamos lá. Um aniversário. Vou fazer aniversário. Eu adoro comemorar meu aniversário. A gente já tem aquela ansiedade, aquela expectativa que o dia vai chegar. A gente se prepara para esse dia. Então, toda essa expectativa, esse sentimento bom que a gente vem tendo antes da data do aniversário, isso também se chama ansiedade. E é a ansiedade boa, a ansiedade fisiológica, aquela que a gente nasce com ela, tá? Então, essa ansiedade, a gente não tem por que querer que ela deixe de existir. E aí, quando me perguntam, doutora, a ansiedade tem cura? Não, a ansiedade, ela tem controle, ela tem equilíbrio. A gente não tem que se curar de alguma coisa que a gente nasce com ela, que faz parte da gente, que existe para nos ajudar, tá? A gente precisa manter ela em equilíbrio, certo? Agora, o que acontece com essa ansiedade, então? Essa ansiedade boa que existe na gente para ajudar a gente, ela pode começar a aumentar de uma forma que a gente perca controle sobre ela. E aí ela começa a nos atrapalhar nas nossas atividades do dia a dia, na nossa rotina, tá? Essa ansiedade é a ansiedade ruim. Então, essa ansiedade é que a gente chama de patológica, que é quando a gente tem uma preocupação excessiva e permanente no nosso dia a dia. Então, é quando essa ansiedade boa, ela começa a ficar tão forte, ser tão intensa, que ela foge do nosso controle e ela começa a nos bloquear em alguns sentidos, a nos causar prejuízos. E isso acaba sendo frequente, tá? Acaba fazendo parte da nossa rotina esse excesso de ansiedade, esse excesso de preocupação. E quando ela dura por mais de 6 meses, a gente já pode estar, então, classificando como um transtorno de ansiedade generalizada. Uma preocupação excessiva que nos causa prejuízos, que está presente na maioria dos dias, num período de 6 meses, certo? E aí, como que a gente percebe que ela está sendo excessiva? Quando ela começa a nos causar algum prejuízo. A gente fica ali, por exemplo, com o nosso pensamento tão acelerado, né, com essa ansiedade tão excessiva, que aquilo acelera tanto a gente que a gente fica cansada. A gente fica fadigada. Dá aquela sensação de que, poxa, mas eu não fiz nada hoje e eu tô tão cansada assim. Sim, é uma fadiga, é um cansaço. A gente fica irritada. Qualquer coisinha já nos estressa. Parece que qualquer movimento fora do contexto já gera ali uma irritabilidade, acaba gerando discussão, às vezes no ambiente familiar, às vezes no ambiente de trabalho, discussão no trânsito, né, que a gente acaba vendo aí acontecer. Então vamos lá, fadiga, cansaço, irritabilidade, dormir, a gente começa a ter prejuízo no sono, a gente às vezes demora para conseguir começar a dormir, então é o que a gente chama de insônia inicial, ou acaba acordando várias vezes à noite. Ou até mesmo tendo muitos pesadelos. A pessoa fala pra mim assim, doutora, eu sonho tanto a noite inteira que eu acordo cansada. E é verdade, ela tá sonhando com aquela sensação de que ela tá vivendo aquilo e ela acorda cansada. E por que disso? Porque os pensamentos estão muito acelerados, ela está tão ansiosa, aquela ansiedade é tão excessiva que o pensamento está muito acelerado, ela não consegue desligar, vamos dizer assim. Na hora que ela deita para dormir, não desliga. Então ela fica pensando tanto que ela demora a pegar no sono. Ou então, ela fica pensando tanto que ela acaba sonhando muito durante a noite, como se ela estivesse vivendo aquele sonho naquele momento. E acorda cansada, né? Ou até acorda várias vezes durante a noite por conta daquele sonho, né? Por conta de estar com o pensamento tão acelerado ali. Então isso tudo vai gerando prejuízo
no sono. Ela não consegue se manter em repouso, em sono, para chegar na fase do sono onde os hormônios são produzidos, para ter o relaxamento adequado, para conseguir manter hormônios em equilíbrio, cortisol principalmente, e no outro dia acordar descansada. Não consegue, então tem um prejuízo no sono. Irritabilidade, prejuízo no sono, fadiga, cansaço. E muitas vezes existem manifestações físicas dessa ansiedade. A pessoa pode começar a sentir muitas dores no pescoço, a gente começa a falar que é dor cervical, dor de tensão. Sim, ela tá tensa, ela tá muito ansiosa. Então começa a ter dor no corpo, também, em qualquer outra parte do corpo. Começa a ter dificuldade de respirar. Entra em crises mesmo, onde ela fica... Meu Deus, parece que puxa o ar e o ar não entra. É essa a sensação que as pacientes costumam relatar para mim no consultório. Doutor, eu puxei o ar e o ar não vinha. Era um desespero. E aí começa a hiperventilação, que a gente chama. A pessoa começa a respirar demais. E aí quanto mais ela puxa o ar, mais ela vai precisando puxar. E aí fica aquela respiração ofegante, né? Aquela respiração de desespero, pela sensação de que não está conseguindo respirar. Tamanha é a ansiedade que essa paciente tem. Dá a sensação de palpitação, de batedeira, ataque cardíaco, acelera o coração, né? Mãos geladas, transpiração excessiva, pode ser nas mãos, pode ser nos pés, pode ser às vezes aqui em volta do rosto, pescoço, axilas, tá? Tudo isso começa a acontecer como manifestação dessa ansiedade, dessa preocupação excessiva que a paciente tem e ela não consegue controlar. E isso cada vez mais vai aumentando e vai persistindo. São todas essas coisas aqui que eu falei para vocês, todos esses sintomas, essas manifestações, tudo isso faz parte dos critérios que a gente usa para fazer o diagnóstico de transtorno da ansiedade generalizada. E por que eu tô falando tudo isso aqui para vocês? Porque é o seguinte, muita gente confunde a ansiedade boa, aquela ansiedade que a gente tem que ter, que a gente tem que manter, com essa ansiedade ruim, que paralisa a gente, que muitas vezes dá os tais brancos. Ai meu Deus, eu não tô lembrando das coisas, eu tô muito esquecida. Olha, eu vou fazer tal coisa e me dá um branco. Isso também é da ansiedade. A ansiedade também dá branco, gente, ela atrapalha. Por quê? Porque ela tira a sua concentração, você não consegue focar a sua concentração em determinado assunto. Por exemplo, tem alguém conversando comigo. Eu não consigo focar a minha concentração no que essa pessoa tá me falando. E aí depois fica aquela história assim de, eu esqueci. Quem aqui nunca teve um branco quando teve que fazer uma prova na escola? Tamanha era a ansiedade para conseguir concluir aquele branco, aquela prova, que tava branco. Você tava ali, meu Deus, e agora? Será que eu vou saber responder essa pergunta? Ai, mas eu estudei isso. Como que eu não lembro, meu Deus? E aí a ansiedade vai aumentando mais, né? Mas eu não lembro, eu não consigo lembrar. Ai, meu Deus, me deu um branco na hora da prova que eu não consegui responder a questão. Ansiedade. Tamanha era a ansiedade naquele momento que ela bloqueou. Você não conseguiu lembrar de nada daquilo que você estudou. E não foi falta de estudo, você tinha estudado. Alguém aqui já passou por isso, gente? É muito comum de acontecer, o tal do branco. Agora, o branco que a gente tem que ficar atento é aquele branco que coloca a panela no fogo e esquece lá, né? Aí complica. Então, olha só quanto prejuízo a ansiedade em excesso pode causar. E aí eu venho aqui e falo para vocês mais uma vez. Percebeu que está com alguma coisa fora de controle? Busque a ajuda de um profissional. Então, a ansiedade está tão alta, está tão grande, que você já não está mais conseguindo lidar com ela. Busque a ajuda de um profissional. Doutor, e quem que eu tenho que procurar? Um profissional. A partir do momento que você busca um profissional, ele vai te acolher, ele vai te ouvir e te indicar, seja o melhor tratamento, seja o melhor acompanhamento. Chegam muitos casos para mim que algumas vezes não há necessidade de medicação. Há necessidade de mudança dos hábitos de vida, porque aí a gente tem que fazer o quê? Uma avaliação bem detalhada, bem pormenorizada dessa paciente para ver onde é que está vindo, o que está trazendo essa ansiedade em excesso. Quais são os gatilhos, o que fazem com que você sinta essa ansiedade em excesso? Pode ser frequentar determinados ambientes, pode ser alguma alimentação, né? Tem alimentos aí que aceleram a gente. Por exemplo, quem aqui nunca ficou mais acelerado quando tomou guaraná? Quando tomou café? Coca-Cola? Essas bebidas podem deixar a gente mais agitada, mais acelerada. Podem ser gatilhos, sim, de ansiedade, né? Ambientes, lugares onde a gente não se sinta confortável, pode gerar uma ansiedade. É diferente daquela ansiedade que a gente sente em situações pontuais, não é mesmo? Eu tenho que fazer uma prova e fico ansiosa para a prova. Passou a prova, pronto,
resolvida a ansiedade. Agora, quando ela começa a persistir ali, né, chegando a 6 meses ou mais, a gente tem que ficar atento. Ou quando ela foge do controle mesmo, ao ponto de você ter crises de ansiedade e manifestar os sintomas aqui que eu falei pra vocês. Não dá pra viver assim, né, gente? Dormindo mal. Não dá pra viver sentindo cansaço o tempo todo, sentindo dor o tempo todo, ficando irritada, querendo dar soco na parede o tempo inteiro. Não dá. Então, o que a gente precisa? Precisa buscar a ajuda de um profissional pra gente aprender a lidar com essa ansiedade. Agora, quais são os meios possíveis que a gente tem sem medicação para lidar com essa ansiedade? Aí todo mundo escuta falar do controle e do estresse. Mas, doutora, como que eu vou controlar meu estresse nesse mundo de hoje, meu Deus? Sim, gente, a gente tem uma rotina estressante, sim. E isso, sim, gera um estresse. Aí você vai andar na rua, acontecem situações que geram estresse. Aí você vai se alimentar, você não come no período correto, né? Come rápido, correndo, para dar tempo de fazer tudo o que tem que fazer. Então é isso que a gente precisa melhorar, isso que a gente precisa corrigir na nossa rotina, no nosso dia a dia, para que a gente tenha hábitos mais saudáveis que não gerem tanta ansiedade. Quando a gente tem ansiedade, o que mais costuma nos prejudicar é quando a gente começa a perder o controle. Porque nós, seres humanos, nós queremos sempre ter a sensação de que nós estamos no controle. Nós estamos no controle das nossas vidas, dos nossos horários, então a gente tem tudo sob controle. E se foge do controle, aquilo gera uma angústia e uma ansiedade. Então, muitas vezes e muitas coisas na vida nós não conseguimos controlar. E nós não lidamos muito bem com isso, né? Com a falta de controle. Agora, muitas coisas nós conseguimos sim controlar se nós nos programarmos, se nós criarmos ali uma rotina que seja adequada para o nosso dia a dia, para que isso comece a acontecer nos momentos já esperados e a gente tenha essa sensação de controle. E essa sensação de controle nos gera um conforto que diminui a nossa ansiedade. Então, se a gente tiver ali uma programação, eu acredito que quem me acompanha aqui já tenha visto, eu sempre colocar aqui no domingo, eu faço a programação da semana. Gente, não sai tudo certinho como eu programei, não é isso. Mas me gera a sensação de que tá tudo organizado, tá tudo bem, eu não preciso ficar ansiosa, que vai dar tempo de tudo, que tá tudo certo. É essa a sensação que a gente precisa ter para gerar menos ansiedade. Então, o que eu faço? Eu me programo. Eu me organizo, eu sei todas as atividades que eu preciso concluir no dia, na semana, eu organizo os horários para que eu possa concluir essas atividades. Ah, doutora, e sai tudo certinho? Você consegue? Às vezes não, porque imprevistos acontecem. E existem coisas que não dependem só de mim, dependem de outras pessoas. Então, vai sair tudo certinho naquela programação? Nem sempre, mas a grande maioria sim. Por quê? Porque eu já programei, eu já organizei e isso me gera conforto. Me gera a sensação de controle. Tá tudo sob controle, então tá tudo bem. Isso é uma das formas que a gente tem, sem precisar de medicação, não é uma coisa tão difícil de se fazer, não é mesmo? Quando a gente, se preciso, coloque no papel as atividades que você tem que concluir naquele dia, naquela semana, né? Tente organizar os horários para que você consiga concluir, crie uma rotina. E quando eu falo rotina, gente, não é rotina só de hora de acordar e hora de dormir, ou hora de comer. É tudo isso, é tudo junto. Porque ninguém só dorme ou acorda, ninguém só come o tempo todo, não é mesmo? Ninguém só trabalha o tempo todo. Nós somos seres humanos. A gente dorme, a gente acorda, a gente toma banho, a gente faz xixi, a gente faz cocô, a gente consegue realizar várias atividades durante o nosso dia, além de trabalhar, não é mesmo? E a gente precisa ter tempo para tudo isso. E a gente precisa se programar e se organizar para conseguir concluir tudo isso da melhor forma possível. Então, se preciso, no começo, porque depois isso fica automático, gente. No começo, coloca no papel. Tal hora eu vou acordar. Coloca para despertar celular. Você tá me vendo aqui por ele, não é mesmo? Então você tem o celular. Coloca ele para despertar o horário que você quer acordar. Você não bebe água suficiente durante o dia, você já percebeu? Alguém já te falou que você precisa beber mais água? Coloca o celular para despertar ali, ó. A cada 1 hora vai tomar um copinho de água. Ensina seu corpo a pedir água. Isso são técnicas que você vai estar utilizando para conseguir concluir as atividades do seu dia a dia e ter menos ansiedade. Então, se programe. Tal hora eu vou acordar, tal hora eu vou tomar café da manhã, tal hora eu vou almoçar, tal hora eu vou em tal lugar, tal hora eu vou no outro lugar, tal hora eu vou tomar banho. E precisa ser assim, metodicamente, naquele horário pontual? Não necessariamente, mas existe uma programação que te causa conforto e que diminui a sua ansiedade. Porque te causa essa impressão de que você vai conseguir concluir. E a maioria das vezes você vai conseguir concluir de acordo com a sua programação. Porque você programou dentro das suas possibilidades.
Por exemplo, mas eu não consigo comer direito porque não dá tempo. Se programe. Eu faço as minhas marmitinhas no final de semana, porque é o período que eu tenho mais tempo. E aí, o que eu faço com elas? Eu separo tudo bonitinho, coloco no congelador. Cada dia eu vou lá, pego no congelador, ela tá prontinha, eu só esquento e como. O tempo foi menor durante a semana, que é mais corrida pra mim, mas eu consegui me alimentar bem. Por quê? Porque eu já tinha me programado antes, eu tinha deixado preparado. Então, gente, programação ajuda muito. Ajuda muito. E existem muitos alimentos que nos ajudam a melhorar a ansiedade. Alimentos ricos em triptofano, por exemplo. Outro dia eu falei por aqui. Castanhas, linhaça, chia, banana. São todos ricos em triptofano, que ajudam na produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que vai nos deixar o quê? Nos sentindo bem, melhorando o quê? A ansiedade. Então, olha só quantos meios naturais que a gente tem. Rotina com programação, alimentação legal, atividade física, gente. Coloque atividade física na sua vida. No começo, vai ser chato? Vai sim. Eu também achei, quando eu comecei. Vai ser chato no começo. Primeira semana a gente não tem o costume. É ruim colocar a roupa grudada pra ir, é ruim colocar o tênis pra ir, é ruim ter que ir, né? Fazer atividade física. Começa a doer o corpo todo, porque você começa a fazer atividade e teu corpo tá mudando. Tá tendo um movimento ali que não tinha antes. Sim, mas isso vai passando com o tempo, vai melhorando. E aí você vai começar a ter liberações de hormônios que vão te dar tanto prazer. E além disso, a parte estética também vai mudar e vai te dar tanto prazer que você só vai querer mais. Você vai estar gerando saúde para você. Então coloque atividade física na sua vida. Isso vai te melhorar no sono, vai te melhorar no bem-estar. Além de gerar muito mais saúde pro seu metabolismo, no funcionamento do seu organismo, tá? Então, alimentação, rotina, horários, higiene do sono. Coloque um horário para que você vá dormir. E aí se programe para dormir. Crie uma rotina para dormir. Um ritual, o hábito de ir apagando as luzes da casa, diminuindo os barulhos, desligando televisão, rádio. Coloque o celular mais longe, né, da cabeceira da cama. Desligue as telas, apague as luzes. Quanto mais escuro estiver o ambiente que você dorme, melhor vai ser a sua produção de melatonina, o hormônio que nos ajuda no sono REM, que nos ajuda no relaxamento realmente, tá? E ele ajuda na parte de liberação de cortisol, que acontece no dia seguinte, aquele cortisol matinal que todo mundo quer fazer o exame e saber como é que tá para indicar ou não o estresse. Pois é, ele melhora quando você dorme bem. Então tenha essa programação para dormir, crie essa rotina, esse ritual para ter um sono de qualidade, certo? Olha quanta coisa você pode fazer na sua rotina, no seu dia a dia. Hoje em dia a gente consegue meditação no YouTube, meditação de 5 minutos. Acorde um pouquinho mais cedo, pegue 5 minutinhos do seu dia para fazer uma meditação, para se conectar com você, para reduzir o seu estresse. E tá aí, de graça no YouTube, ensina a meditar. Tá fácil, gente. Todo mundo que tá aqui tem celular e vai baixar aí, consegue. Tá? Isso ajuda a melhorar o estresse. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, gente, ajuda a melhorar a ansiedade. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.